Qual foi o último conselho que deram para tua carreira? Ou qual foi a última ideia sensacional que tu ouviu em algum podcast, em algum post no LinkedIn, em qualquer lugar, e achou que aquilo era exatamente o que iria definir ou mudar o rumo da tua carreira para sempre? Muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é William Meller e esse canal ele existe para ajudá-los a refletir um pouco mais sobre carreira, sobre gestão, sobre liderança, sobre o mundo do trabalho, o mundo corporativo e também tentarmos ser pessoas melhores na nossa profissão, mas também em qualquer área da nossa vida, desenvolver a nós mesmos, tentar encontrar aquilo que vai nos desafiar a sermos um pouco melhores esse ano do que a gente foi ano passado, ou ser um pouco melhor esse mês do que a gente foi ano passado, ou pelo menos ser um pouquinho melhor hoje do que a gente foi ontem. Essa é a ideia por trás desse canal e dos vídeos que eu trago aqui. E a reflexão que eu quero fazer hoje contigo, ela é basicamente sobre conselhos de carreira que não estão completamente errados, não são necessariamente um problema por si próprios, mas quando a gente olha para eles cegamente, sem tentar entender o que está por trás daquela mensagem, a gente corre um risco muito grande. E é por isso que esses 10 conselhos que eu quero discutir com vocês hoje, brevemente, eles são conselhos bons, mas que a gente deve ter um pouquinho de cuidado. E eu quero trazer algumas reflexões para te ajudar a entender o que eu quero dizer com cuidado aqui nesse caso para cada um desses conselhos, tá bem? Ah, a ideia aqui hoje é realmente uma reflexão aberta, uma conversa. Como vocês já devem perceber, esses vídeos eles não trazem os cortes que vocês estão acostumados em outros canais. Ele é realmente um vídeo que algumas vezes ele é feito gravado, mas muitas vezes a gente abre em live, como a gente fez outras vezes. E eu convido vocês, se vocês têm interesse em participar, a me seguirem nas redes sociais, que quem sabe o próximo vídeo falando sobre carreira, sobre gestão, sobre liderança, sobre qualquer tema, pode ser ao vivo e a gente consegue participar junto, interagir, ter uma conversa mesmo aberta e um diálogo, né, de duas vias que seria bem legal. Mas hoje o foco é trazer 10 conselhos. Eu selecionei aqui 10 que a gente escuta, a gente até esquece um pouquinho que eles são, na verdade, focados na nossa carreira porque são tão populares. E o que eu quero deixar em cada um deles aqui a reflexão é: será que realmente faz sentido a mensagem principal que ele está trazendo, ou tem alguma coisa que a gente deva tirar como benefício ou malefício, ou tomar alguns cuidados, tá bom? O primeiro deles, talvez um dos mais comuns quando se trata de carreira, principalmente para quem está começando, é sobre seguir a sua paixão, né? Siga a sua paixão. A gente pensa que a paixão, nesse caso, ela nasce pronta. A gente vai começar a trabalhar já sabendo qual é o nosso propósito, o que a gente é apaixonado por fazer, e para o resto da nossa vida a gente vai ter isso bem definido, organizado, cada coisa nas suas respectivas caixas. Que maravilha se fosse assim, mas a verdade é que não é. E o que acontece, existem muitos estudos que mostram, inclusive, os estudos sobre felicidade, inclusive no livro do Flow, né, do Mihai, ele fala um pouco sobre isso, que quando a gente sente algum desafio na nossa frente e a gente tem alguma habilidade que consiga dar conta daquele desafio, mas ainda assim é um desafio, ainda assim é uma barreira para ser ultrapassada, a gente consegue atingir um momento, um pico que é chamado esse momento de flow. Obviamente, a explicação para esse conceito e para esse momento, ela gerou um livro, gerou alguns artigos, gerou muita pesquisa. Eu não conseguiria explicar aqui nesse vídeo curto, de uma maneira curta, mas acho que vale um vídeo sobre isso, né? Deixa aqui nos comentários se vocês gostariam de entender um pouquinho mais sobre isso. Mas a ideia por trás é: desafio e habilidade juntos, ele formam esse momento que traz felicidade para ti. E de certa forma, não é suficiente correr atrás da paixão, porque isso pode ser, na verdade, uma armadilha para a gente ficar sempre mudando e mudando o diário o tempo todo. Conheço muita gente que inicia um curso, inicia uma faculdade, inicia um trabalho, aí descobre que não gosta, mas não deu tempo suficiente ainda de sentir aquele desafio e não tem a oportunidade de desenvolver as habilidades. E, portanto, acaba saindo, buscando outra coisa para fazer, outra ideia, que ela vai também abandonar depois de um tempo sem permitir se sentir desafiada. E aí, portanto, perde uma oportunidade muito boa de desenvolver novas habilidades e talvez descobrir naquilo uma paixão, um propósito. Se a gente fosse seguir somente a nossa paixão,
né? Eu, como brasileiro, posso falar, a gente talvez estaria muito mais pessoas trabalhando com futebol, com esportes, com coisas que geram, que provocam aquela nossa paixão de infância, paixão da adolescência, mas não é assim que funciona no mundo adulto. E a gente precisa encontrar aquele trabalho, aquele desafio que vai mover nossas habilidades e vai fazer a gente andar um pouco mais em direção àquilo que é o certo para nossa carreira e para nossa vida. Bom, o próximo conselho que a gente escuta bastante, né? Esse tem até uma frase que gera canecas em inglês, e tudo mais, né? Fake it until you make it. Ou basicamente você vai fingir algo que você não está muito seguro, fingir que você sabe que você é bom, até tu estar totalmente confiante. Esse é um conselho bem perigoso. Ele surge da ideia de te trazer coragem, né? Então tu vai subir no palco para falar ao vivo para alguém, faz de conta que tu faz isso todos os dias, que é natural para ti, porque isso vai te trazer uma coragem. Só que isso pode até funcionar para algumas situações, mas para carreira eu acho que é bem perigoso. Sabe, eu gosto muito, por exemplo, de fazer perguntas. Eu sou uma pessoa que eu venho trabalhando com gestão de projetos, por exemplo, há mais de 10 anos. E sempre que eu tenho oportunidade ou que eu não entendo alguma coisa que não está muito claro, por mais básico, por mais idiota que seja a pergunta, eu faço a pergunta. Eu tento entender o que está acontecendo, tento entender melhor o que está na minha frente. E isso me ajuda muito a me desenvolver profissionalmente. Então toma cuidado com essa ideia de gerar confiança onde não existe confiança, de gerar tranquilidade onde não existe tranquilidade, porque na verdade ali pode ter uma oportunidade muito boa de te desenvolver profissionalmente, de te desenvolver novas habilidades, inclusive de fazer perguntas, de tentar entender uma área ou algo que não está muito claro ainda para ti, e que se tu passar por cima daquilo fazendo de conta que tu sabe, além de não estar sendo humilde e sincero contigo mesmo, tu tá perdendo uma chance sensacional de se desenvolver profissionalmente, aprender uma nova habilidade. Ou até mesmo buscar um novo desafio conectado com o primeiro conselho que a gente conversou. Tá bom? O terceiro, esse acho que também a gente ouve bastante, principalmente quando está começando a carreira, né? Dizer sim para tudo, né? Ele parece ser quase que uma ambição ou uma receita mágica. Tu vai dizer sim para tudo que aparecer, tu vai ficar ocupado e as pessoas vão começar a ver em ti uma pessoa que elas podem contar e tu vai te envolver em muitas coisas, mas o problema disso é que tu vai te integrar em muitas áreas, vai se envolver com muitas coisas, mas isso não quer dizer que tu tá se envolvendo com as coisas certas ou com as coisas que tu deveria se envolver. Então toma um cuidado aqui com esse conselho, porque dizer sim para coisas novas é sim, é realmente muito legal. Eu usei isso bastante no início da minha carreira, mas eu acho que eu também cometi alguns erros que hoje me ensinam a beleza de saber dizer não. Saber dizer não para organizar melhor quais são as minhas prioridades, organizar melhor aquilo que eu devo focar e o que eu não devo focar. E dizer não não significa apenas dizer não para alguém de fora, uma requisição externa, mas inclusive dizer não para alguma coisa que eu quero fazer e que eu não deveria estar focando naquele momento. A gente tem 24 horas por dia. E tá tudo bem dar risada em algum momento com um vídeo, uma coisa engraçada, tá ótimo. Na verdade, eu tenho até uma coisa que eu trago comigo, que eu tento rir sobre alguma coisa todos os dias, nem que seja, que nem eu falei, um vídeo, alguma situação. O riso ele é muito importante. Mas quando tu fica uma hora rolando o feed da rede social em busca do próximo vídeo muito engraçado, em busca do próximo meme, daquela coisa que vai fazer tu rir ou dar gargalhada e continuar aquele vício de dopamina perigoso, na verdade tem um perigo aqui muito grande de tu estar focando nas coisas erradas. E é essa reflexão que eu quero fazer sobre dizer sim para tudo. Existem muitas coisas que realmente vale a pena a gente dizer sim e desafiar a nossa capacidade em algo novo, mas também é muito importante que a gente saiba reconhecer o que é prioridade e o que a gente deve dizer um claro e respeitoso não. O próximo, esse, esse eu acho que ele é bem polêmico, na verdade, né? Trabalhe duro que o sucesso vai vir, né? A gente ouve no Brasil, eu sei que esse chegou a ser um mote, inclusive, de muitas campanhas
nas épocas de recuperação e de crescimento econômico que o país teve, ou de buscar crescimento econômico, né? Sempre buscando ser o país do futuro, o país que iria crescer. E a gente sempre ouviu muito que o trabalho duro é a receita do sucesso. Com certeza não é a receita do fracasso. Trabalhar duro, trabalhar forte, ele com certeza é uma característica. Essa é com certeza uma característica de pessoas do bem que querem movimentar coisas boas para sua vida. Elas trabalham duro, elas trabalham bastante, elas se empenham. E com certeza elas estão fazendo algo muito importante que é colocar esforço, colocar dedicação. Qual que é o perigo? As pessoas, em geral, elas não reconhecem, e isso é o mundo, tá? Se é justo ou não é o ponto, mas a gente reconhece e olha para resultados, tá? O quanto teve de esforço para chegar no resultado, se foi feito por alguém durante 3 anos ou se foi feito por alguém com a ajuda de inteligência artificial em 3 horas, desculpa, não importa. O que importa é o resultado. Com certeza eu vou repetir porque eu quero tomar cuidado aqui. Quem trabalha duro consegue perceber algumas coisas que quem trabalha leve ou não se esforça não consegue. Com muita certeza, essas pessoas ao longo de muitos anos vão ter bagagens de vida muito diferentes. Mas o ponto principal é, embora esse seja um conselho muito bom, ele também é perigoso. Porque a gente pode entender que tudo estará ligado ao esforço, ao trabalho duro e a gente esquecer da importância dos relacionamentos. Eu já falei dos resultados, não vou focar nisso, acho que esse é o principal. A importância de trabalhar estrategicamente. Então, trabalhar duro é importante, sim, mas trabalhar duro no quê? Me esforçar bastante com o quê? Fazer hora extra para quê? Né? Eu, depois de muitos anos, enfim, discutindo alguns pontos sobre, por exemplo, horas extras ou dedicar tempo fora do trabalho, me preocupando com o trabalho, discutindo isso muito, inclusive dentro do contexto de voluntariado e com algumas conexões, alguns mentores. Uma coisa que vem me chamando bastante atenção recentemente é o quanto a gente vê talentos incríveis perderem a sua capacidade cerebral, a sua capacidade de inovação simplesmente porque estão dentro de uma caixa muito, muito, muito fechada de trabalho duro, tentando batalhar, dar mais do que elas poderiam para sua empresa embora esteja dando resultado, esteja movimentando, todo o resto do que deveria estar se movimentando junto na vida pessoal delas, no desenvolvimento de educação, enfim, não está acompanhando e elas estão dedicando lá aquele esforço gigante, perdendo um pouco da sua capacidade cerebral, como eu disse, da sua energia que não volta, do seu tempo que não volta. Nem sempre, esse é o ponto, nem sempre em troca de um progresso que fará sentido para elas. Então, essa é a reflexão. Não contra o trabalho duro, mas com uma preocupação de que trabalho duro sem resultado, ou nas coisas erradas, ou sem estratégia, é bem perigoso. O próximo, o número 5, o conselho de que networking é tudo. E se tu me acompanha nas redes sociais, acompanha o que eu venho escrevendo sobre carreira, gestão e liderança nos últimos 15 anos, mais de 15 anos, na verdade, vai perceber que eu falei muito sobre a importância do networking e continuo falando. O problema com esse conselho é como as pessoas interpretam ele, né? A conexão, conectar com mais pessoas, ter muitas conexões, ter muitas pessoas que eu conheço em diferentes locais. Isso não é networking, ou pelo menos não é networking bem feito, tá? Networking tem a ver com conexão genuína com outras pessoas. Quando a gente tem relacionamentos ou conexões genuínas com outras pessoas, a gente não tem apenas uma rede de contatos. A gente tem uma rede de pessoas, amigos, de portas e janelas que estarão disponíveis para nos ajudar, mas que também servem para que quando elas precisem de nós, a gente também seja uma porta, uma janela para contribuir para a jornada delas. Então, networking é muito importante, mas quando tu foca apenas no número e esquece a parte da conexão real com outros seres humanos, tu vai ter um problema, um- um- uma visão muito errada do que significa fazer um bom
networking, tá? Networking não é tudo. Confiança com outras pessoas e conexões reais, isso sim é. O próximo aqui vai ser sobre o conselho que a gente escuta muito também, e esse eu ouvi diversas vezes no início da minha carreira, sobre nunca se acomodar, né? Nunca estar satisfeito onde você estiver agora. E tem um link aqui com uma ambição que pode ser muito positiva, de sempre estar buscando mais, sempre buscando melhor. Eu gosto muito disso. Comecei o vídeo, inclusive, falando sobre sempre tentar ser um pouco melhor. 1% melhor, um pouquinho melhor que ontem, um pouquinho melhor do que no último ano. Mas a gente também deve se lembrar que onde a gente estiver agora, a gente também tem muitas coisas para aprender. E falando especificamente de carreira, que é o ponto central do vídeo, o cargo que a gente está agora nos dá oportunidades incríveis de desenvolver novas habilidades, de desenvolver novas formas de pensar sobre resolução de problemas, sobre de calibrar o que a gente está fazendo, sobre pausar e refletir sobre qual é o próximo passo. Quando a gente foca excessivamente no futuro, a gente corre um risco bem preocupante de apenas olhar para o que virá depois e acabar fazendo mal feito o que está na frente da gente agora, tá bom? Então, cuida sobre não se acomodar e confundir isso com esquecer que você deve fazer um bom trabalho agora, aqui no presente, para conseguir abrir outras portas no futuro. O número 7 que eu quero compartilhar é: ache o mentor que esteja agora onde você quer chegar. Esse é um conselho que é bem interessante também a gente não confundir. Mentores são muito importantes. Eu tenho mentores, mentores fizeram e fazem uma diferença muito grande na minha carreira, trazendo diferentes óticas, diferentes formas de ver o mundo. E acho que tem um lado aqui de olhar os problemas com outras lentes, porque essas pessoas elas cometeram erros, cometeram acertos, e obviamente elas têm muito a nos ensinar. Só que, e aqui é um ponto de reflexão bem importante, não significa, o fato dessas pessoas terem chego onde elas estão hoje, não significa que isso pode ser replicável. Não significa que o sucesso que elas tiveram, se a gente colocar e aplicar exatamente os mesmos acertos e os mesmos erros, o mesmo caminho, a gente vai ter o mesmo sucesso, porque elas tiveram contextos e histórias muito diferentes das nossas, e cada uma é diferente. Então, ter mentores, vou repetir aqui, é muito importante, porém, apenas buscar um mentor, que ele está hoje no cargo que você gostaria de ter, na posição que você gostaria de ter, pode ser bem perigoso, porque você não consegue ver todas as outras pessoas que também quiseram chegar lá, cometeram erros, não chegaram, e hoje talvez, e hoje olhando para a trajetória delas, talvez fizeram exatamente o mesmo que essas pessoas de sucesso fizeram, só que com contextos muito diferentes. Não, às vezes não apenas o contexto profissional, mas sim o contexto de educação prévia, o contexto familiar, o contexto de suporte que tiveram. Então, mentores são importantes, sim, mas cuidado, porque esse não é um jogo de imitação. Esse é um jogo de crescimento, e crescimento ele é pessoal, ele é único. O teu crescimento ele é somente teu, e mentores podem te ajudar a ver o mundo com outras óticas, o que não significa que apenas porque tu tem um mentor, ou mais de um, tu deve seguir exatamente aquilo que eles fizeram ou que eles estão te falando. Use a ótica deles, use a percepção deles, use a experiência deles, mas tome você mesmo as suas próprias decisões. Número 8, o cliente sempre tem razão. Essa aqui eu tenho certeza que é talvez um dos mais velhos aqui desses conselhos, porque no mundo onde o cliente era especificamente, única e exclusivamente a pessoa que comprava um produto ou serviço de ti, isso até poderia fazer sentido, mas hoje o cliente ele é o usuário, ele é o stakeholder, ele é o gestor, e ouvir demais apenas com foco no que o cliente quer pode gerar uma mediocridade de resultados ou de inovação. Vamos pensar um pouquinho sobre a Apple aqui, porque esse é um exemplo que as pessoas mais gostam em palestras, em qualquer tipo de explicação quando se trata de inovação.
Os clientes da Apple, ou os clientes de maneira geral, os consumidores, eles gostariam de ouvir música. Eles também gostariam de se comunicar por e-mail e se comunicar com seus amigos de diferentes formas, por telefone, por mensagens. E eles também estavam tendo uma necessidade de navegar na internet, né? Se não me engano, em 2007 saiu o iPhone, né? Eles tinham essas diferentes necessidades. O que eles não sabiam é que eles tinham uma necessidade de ter tudo isso em apenas um dispositivo. E a Apple entrega tudo isso no iPhone, né? Um exemplo muito bom de inovação. Eu acho que é bem importante perceber aqui que ouvir o cliente não significa entregar aquilo que ele quer, ou que ele tem razão especificamente naquilo que ele está pedindo. E liderar, né, também é dizer não para requisições que vêm do teu consumidor. Porque liderar pode ser dizer respeito a construir um roadmap que faça sentido para o teu produto, para o teu serviço, para o teu projeto. E para isso a gente precisa ser, é claro, bons ouvintes, saber ouvir, mas tomar cuidado, muito cuidado, de como a gente aplica o que a gente está ouvindo com certa racionalidade, para entregar o que o mercado vai querer, não o que o cliente quer agora, né? Então, é um conselho que faz muito sentido, o cliente tem sempre razão, faz sentido a base dele, mas que também a gente deve tomar muito cuidado como a gente aplica esse conselho. O número 9, esse é um que eu mesmo já devo ter aconselhado muitas pessoas, seja profissional, seja mais profissional. O que significa ser profissional hoje em dia? A gente trabalha hoje ao lado, né, já com inteligência artificial. Então, cada vez mais, além das automações que já existem há muitos anos, a gente tem agora inteligência artificial tomando parte ao lado de algumas áreas profissionais. Mas o que significa ser profissional nesse caso? Inteligência artificial, simplesmente porque faz o seu trabalho bem feito, seguindo aquele script, ela é profissional? O problema desse conselho não é, obviamente, a ideia de sermos profissionais, porque isso significa ser confiável, as pessoas podem contar com o nosso trabalho, é um trabalho de extrema qualidade, a gente coloca dedicação, a gente deixa o mundo exterior do lado de fora. A gente também é humano. E existe muita pesquisa, inclusive alguns bons livros sobre isso, que falam que a segurança emocional nos times, ela diz muito respeito ao quanto elas conseguem expressar quem elas são de verdade no trabalho. E isso gera resultado, isso gera inovação. Isso não é blá 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 do RH ou do coach que vem falar dentro da empresa que elas precisam ter um controle uh, de uh, de inteligência emocional maior dentro dos times, precisam ter segurança emocional dentro dos times. Isso não é um papo furado, isso traz resultados. Quando as pessoas têm segurança para ser quem elas são no trabalho e colocar aquilo, ainda que com profissionalismo, as duas coisas elas não se anulam, a gente consegue ter resultados melhores, porque a gente está trabalhando com diferentes seres humanos, diferentes perspectivas, e isso faz uma diferença muito grande. Então, entregar trabalho no prazo, ser confiável, construir né, a nossa trajetória profissional e os resultados que a gente entrega com consistência, isso pode ser considerado ser profissional ou pode ser considerado só o básico. Pode ser considerado só aquilo que tu deve fazer porque tu é pago para isso, sendo bem sincero, né? Então, vamos tomar cuidado com esse conselho, porque ser profissional não tem aqui o link direto com ou anula o fato de que você deve ser um ser humano, ser quem você é dentro do trabalho. Por fim, o 10º e último, muito conectado com o primeiro aqui também, faça o que ama e você nunca vai trabalhar um dia sequer da sua vida. Que bonito, né? A verdade é que quando a gente começa a trabalhar com algo que a gente ama muito, um exemplo disso é quando a gente transforma um hobby em trabalho, o hobby vira trabalho. E trabalho significa que não é só fazer só aquilo que a gente gostava, que era a nossa paixão, a gente precisa construir todo o resto junto. Precisa trabalhar com os clientes, precisa trabalhar com stakeholders, precisa ter talvez
pessoas nos cobrando em cima de algo que a gente ama. Então pensa que tu ama pescaria, por exemplo, né? E de repente isso vira o teu trabalho. Tu ama isso, mas a verdade é que agora tu tem prazos a cumprir, tu tem entregas a serem feitas. Se tu não cumprir o que tu precisava cumprir de quilo de peixes entregues, talvez tu vai ter problemas. E tu vai ter problemas com teus consumidores, se tu trabalhar numa empresa, tu vai ter problema com teus gestores, se tu é um empreendedor, tu vai ter um problema de fluxo de caixa. Então, quando a paixão ela vira trabalho, a gente tem que tomar um cuidado porque todo o resto virá junto. Escrever é outro exemplo. Eu amo escrever. Escrever é uma coisa que me faz bem, eu perco a noção do tempo quando eu estou escrevendo. Mas quando a escrita vira também publicações, e eu tenho prazos a cumprir com as minhas publicações, eu tenho muitas outras coisas a me preocupar. Não é somente escrever agora. Eu preciso garantir que esse texto ele esteja fazendo sentido para alguém que vai ler. Como eu publico em inglês, eu preciso garantir que a minha gramática naquela língua esteja boa, esteja correta. Eu preciso ter uma boa imagem para chamar atenção. Eu preciso cuidar dos pormenores técnicos para garantir que aquele texto vai ser entregue no e-mail das pessoas, que tem um prazo, precisa ser agendado. Tem muitas outras coisas que precisam ser feitas, não é mais agora só escrever. É por isso que fazer o que ama, dizer, né, para as pessoas, faça o que ama, que você nunca vai trabalhar um dia sequer da sua vida, é um conselho de todos aqui, talvez um que seja dos mais furados de todos e dos mais perigosos. A gente deve fazer aquilo, trabalhar com aquilo que a gente gosta sim, mas trabalho é trabalho. Ele deve trazer retorno, ele deve trazer dinheiro, sem hipocrisia, ele deve trazer dinheiro. As coisas devem seguir como são se elas são destinadas a ser um trabalho. A menos que seja um hobby. E se for um hobby, que lindo, mantenha como um hobby. É ótimo ter hobby, as pessoas deveriam ter mais hobbies. Mas quando as coisas se cruzam e elas acham que tudo vai ser mil maravilhas só porque elas amam aquilo, elas podem ter um grande problema. E é por isso que com esses 10 conselhos aqui, eu queria trazer de novo o que eu falei no começo, para você tomar muito cuidado. Muitos deles aqui vão ser muito positivos se você entender o que a mensagem está trazendo, mas eles também podem ser armadilhas se tu não tomar cuidado em como você aplica, em como você entende, como interpreta cada um deles. Portanto, toma cuidado, analisa se o que você está ouvindo faz sentido com o que tu tem na tua realidade profissional e se algum deles faz sentido para ti agora, aplica, testa, mas toma cuidado para não levar tudo sempre ao pé da letra sem refletir, sem analisar, sem prestar atenção naquilo que está chegando até você, se faz mesmo sentido para a tua vida. A ideia aqui é, como eu disse, tentar ser um pouquinho melhor a cada dia e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado com isso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais para a gente continuar esse diálogo e muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço.